O Nate aborda essa garota, pergunta se está tudo bem e em seguida pergunta para onde ela vai. Ela fala que está indo almoçar, então ele se apresenta para ela e ela diz que é um prazer conhecê-lo. Ele fala que os olhos dela são muito bonitos e em seguida pergunta se ela tem namorado. E como ela fala que não tem namorado, ele pede o número dela, mas ela diz para ele que ela ainda nem conhece ele. Ele fala que é exatamente para isso que ele quer pegar o número dela para poder conhecê-la, mas depois ela acaba resolvendo dar o número para ele. O Nate pergunta se ela tem algum plano para hoje, mas ela diz para ele que ela ainda não tem nada em mente. Ele pergunta se ela quer almoçar com ele agora. E depois que ela aceita almoçar com ele, ele diz que o carro dele é esse aqui na frente e fala que ela pode entrar. E já dentro do carro, depois de algum tempo ali conversando com ela, a conversa já estava ficando boa. Quando, de repente, o amigo do Nate chega todo desesperado batendo na porta. Ele já chega perguntando o que o Nate está fazendo com o carro dele. Então ela pergunta para o Nate se o carro não é dele. O amigo do Nate fala para ele que ele já perdeu a paciência e que ele pode dar um fora do carro dele. O Nate fala para ele ter calma e pede pro amigo dele deixar ele terminar a conversa com ela. Ele fala que talvez fizesse isso se o Nate tivesse pedido o carro para ele, que ele teve que ligar para todo mundo para saber aonde estava o carro dele. E já ela fala que não está entendendo o que está acontecendo. O Nate diz para ele que ele está fazendo ele passar vergonha. E nesse momento o Nate pede desculpas e fala que ele estava tentando impressioná-la. Já o amigo dele fala que ele não está brincando e pede para ele sair do carro dele. O Nate pergunta para ele se ele realmente precisava fazer isso. E já ele fala para o Nate que isso não se faz, pegar um carro de um amigo sem avisar. E já nesse momento, o amigo do Nate fala para ela que ela não precisava sair do carro e que se ela quiser ele pode dar uma carona para ela. Mas ela diz para ele que ela está com o Nate. E depois que o amigo dele vai embora, ele pede desculpas por tudo o que aconteceu. Ela fala que tudo bem e ele fala que estava tentando impressioná-la, mas ela diz pra ele que ele não precisava ter feito isso. Ele fala que ele acha ela muito bonita e que ele não sabia disso. E em seguida diz pra ela que ele precisa dizer a verdade. Então ele fala pra ela que na verdade isso é uma pegadinha e que eles estão testando garotas pra ver como elas se comportam. E depois de falar que na verdade aquele carro é dele, ele fala que com certeza ela passou no teste e que ele a admira por ela ser uma garota tão humilde. E depois de mostrar a câmera e pegar o contato dela, ele fala que foi um prazer conhecê-la. Quando essa garota passa pelo Damian, ele pergunta se está tudo bem e pergunta o nome dela. Mas ela não responde nada, ele pede com licença, mas ela simplesmente dá um tchauzinho pra ele. Mas ela volta e pergunta se é dele, e ele pede perdão, então ela pergunta novamente. Ele fala que é dele e pergunta por quê. Ela fala que é um ótimo carro e ele diz que é verdade. Ela fala que gostou muito do carro dele, mas ele pede pra ela não encostar no carro. Ela pergunta se não pode e ele fala que não quer que fique marcas. Ela pergunta se ela pode entrar para ver por dentro e em seguida diz que gostou da roupa dele. Ele agradece e ela fala que estava perguntando se ela pode entrar. Ele fala que tentou fazer isso no começo, e já ela diz que não conseguiu ouvi-lo direito. Ele pergunta se realmente ela não ouviu o que ele disse. Primeiro ela fala que não sabe e em seguida diz que ela pensou que fosse apenas mais um cara comum. Ela pergunta se ela pode entrar, e já ele pergunta o que significa um cara comum. E ela responde dizendo que pensou que fosse mais um cara da rua tentando se aproximar. Ele pergunta o nome dela e ela fala que o nome dela é Slim, que significa magra. Ele fala que quer ver se realmente ela está magra e pede para ela dar uma volta. E depois disso, ela pergunta se ela pode botar o salto no carro dele. Ele pergunta se ela quer entrar no carro e como ela diz que sim, ele fala que vai abrir a porta para ela.
Ele fala que ele espera que ela não seja uma assassina em série. Ela fala que claro que não, e já ele fala que ela poderia ser, já que ele nem a conhece. Ela fala que ele é muito doido, e já ele fala que gosta de garotas como ela. E nesse momento, dentro do carro, ele fala que ele sabe que ela é interesseira, mas que ele gostaria de dar um conselho para ela. Ele fala que ela é uma garota bonita e já ela diz que não é interesseira. Ele fala que ficou muito claro que ela é interesseira e que entrando no carro de desconhecidos dessa maneira, alguém pode acabar sumindo com ela e que ele não quer que isso aconteça. E de uma forma irônica, ela fala que ele realmente é um cara muito legal e pede para ele abrir a porta. Ele pergunta se ela vai seguir o conselho dele, e já ela pede para ele não falar mais sobre isso, e mais uma vez pede para ele abrir a porta. Ele fala que vai abrir a porta e já ela pergunta se ele estava falando sério quando a chamou de interesseira, e ele diz que estava falando muito sério. Ele fala para ela tomar cuidado com a cabeça na hora de sair. E em seguida também diz que ela seria perfeita se não fosse interesseira. Ela fala que não tem interesse em tipos de cara como ele. Ele pergunta se não tem porque ela voltou e deseja boa sorte para ela. Holanda aborda essa garota e tenta se apresentar, mas ela diz que está muito ocupada agora. Ele fala que ela é muito linda e pergunta o nome dela, mas ela diz que não está interessada. Ele ainda tenta insistir, mas ela fala que está ocupada e que não está com muito tempo agora, então ele se despede dela. Mas assim, de repente, ela decide voltar e pergunta se o carro é dele, mas ele fala que não entendeu. Ela repete a pergunta novamente, ele fala que o carro é dele e pergunta por quê. Ela diz que o carro dele é muito legal, e ele fala que ele também acha, e em seguida pergunta o que ela quer. Ela diz que nada demais e que só resolveu voltar para falar com ele, mas ele pergunta se ela não estava ocupada. Ela fala que é verdade, mas que dá para conversar com ele, então ele diz para ela chegar mais perto. E quando ela se aproxima, ele pergunta cadê aquela energia negativa do começo. Ela diz que ela sabe que ela não deveria ter falado assim com ele. Ele fala que entende, mas que agora ele precisa ir. Ela pergunta se ele não quer sair, mas ele fala que não entende, então ela repete novamente. Ele diz porque ele sairia com ela se ela deixou muito claro que não estava interessada. Ela fala que é verdade, mas que ela mudou de ideia e que ele fica muito bem nesse carro. Ele pergunta se antes ele não estava bem, ela fala que estava também. E em seguida diz pra ele que ela gosta de homens que tenham carros legais. Ele fala que ele também é um homem que gosta de carros legais e pergunta cadê o carro dela. E depois que ela diz que o carro dela está no prédio, ele fala que pensou que ela estivesse ocupada e pergunta o que aconteceu. Ela fala que não está tão ocupada, ele fala que ela está mentindo à toa. Ela fala que não está mentindo, ele fala que é exatamente isso que ela está fazendo. Ela diz que até estava ocupada, mas que ela pode adiar para poder falar com ele. Ele fala que entende e em seguida pede o número dela. E depois que ela dá o número, ele fala que vai ligar quando for conveniente para ele. Ela pergunta por que ele está falando assim e ele diz que ele está falando da mesma maneira que ela falou com ele. Bom, mas por final ele pede para ela dar a volta e entrar no carro. Ele fala que estava ali pensando e tentando descobrir porque ela está com uma energia totalmente diferente do começo da conversa. Ela diz porque ela gosta de homens bem-sucedidos e que não sabia que esse carro era dele. Ele fala que então provavelmente ela não deveria julgar o livro pela capa. Ela diz que não tem o costume de fazer isso, mas ele fala que foi exatamente isso que ela fez. Ela diz que ela é assim e que ela procura um homem que possa cuidar dela. Ele fala que acabou de conhecê-la na rua e ela já está falando em alguém que possa cuidar dela. Ele fala que isso não vai funcionar porque ele não gosta de interesseiras. Ela diz que se é isso que ele acha e ele fala que não acha, ela é interesseira. Ela fala que talvez ela seja e ele fala que com certeza, porque se não fosse o carro ela não voltaria para falar com ele. Ele fala que tudo bem e diz que ele sabe que ela só voltou pensando no que ele poderia proporcionar para ela.
E em seguida ele fala que já que é assim é melhor ela sair do carro dele. Ela deseja boa sorte pra ele e ele deseja um ótimo dia pra ela.